Bem-vindo ao Level Podcast, esse podcast em parceria com o jornal Brazilian Times. Meu nome é Valmir, sou empresário no ramo da construção civil e também sou empresário no ramo automobilístico. Eu sou o Antônio, parceiro do Valmir aqui nesse podcast, tenho 20 anos de experiência na construção, sou licenciado e estamos aqui para mais um episódio para vocês do Level Podcast Network. Direto dos estúdios do Brazilian Times, está começando o Level Podcast Network. Um programa apresentado pelo Valmir Pascoal e Antônio da Silva, dedicado ao mercado da construção. Essa questão de quando você começou a sua empresa, aqui o foco nosso não é saber, como que você começou, não é nada disso. Sim. É saber as dificuldades que você enfrentou, principalmente no Brasil, quando a gente fala de espuma expansora, ou a gente fala dessas químicas. É uma empresa que, ao ver dos imigrantes, é tão difícil de criar. Por quê? Porque as leis de proteção ambiental é muito severas. Isso. Eu queria saber se aqui nos Estados Unidos são iguais. Olha, Ou no nosso estado, né? Pelo menos no nosso estado, que a gente está no estado. pelo menos eu mencionei anteriormente, em Massachusetts em si, Valmir, não tem uma legislação tão complexa, por mais que eu defendo que deveria ser. Entendeu? Eu creio que deveria ter uma legislação mais complexa que forçasse as pessoas a se adaptar a isso aí. Mas aqui em Massachusetts não existe muita questão. Não precisa de licença, você não precisa de ter uma licença. Qualquer um pode abrir uma companhia de A única licença que eles exigem é você fazer um teste, fazer que você é um espraiador, que você faz em um dia, e eles te dão uma licença como você é um espraiador. Só isso. Mas, na verdade, essa química... Ela não é, essa química da espuma expansora, do spray foam, é prejudicial ao meio ambiente? Sim. É tanto que o estado de Massachusetts, recentemente, sancionou uma lei que a gente tem todo o aerosol, tudo que você vê no supermercado que for aerosol, não pode usar HFC mais. HFC é o blow agent, entendeu? É o agente que faz aquela da reação. Então, em Massachusetts, hoje, você não pode usar esse HFC. Agora só é permitido o FHO, o que é mais caro, é menos prejudicial à camada de ozônio, entendeu? Tá, Bruno, então agora eu vou te fazer uma pergunta, não sei se a Valmir vai ser uma pergunta polêmica, mas se existe essa possibilidade de causar um problema no meio ambiente, e esse produto está sendo colocado dentro das casas. Mas, tem uma questão, a reação só acontece quando espreia, depois que espreia não tem mais reação. Ah, tá. Então entendeu? Existe posso dizer que existe uma segurança aí. Uma regulamentação. Sim. Sim. Depois que a espuma ela forma. Sim. No caso, a gente tem dois materiais. Tem o Open Cell e o Closed Cell. O Open Cell é o water base, é a base de água. E o Closed Cell é oil base. E eu costumo falar, se você esprear o Closed Cell da forma correta, a gente demora de 3 a 6 meses aí para o processo de curamento dele, né? E isso se você respeitar tudo que a fábrica manda fazer. Se é 3 inch é o máximo, espera 3 inch, não está off-ration, né, que não está esperando mais material um que o outro, entendeu? Okay. Se você fizer da forma correta, 3 a 6 meses, esse cheiro, essa off-gas já está away, já vai embora. Eu gostaria de entrar um pouquinho na questão de insalubridade, eu não sei se você se a gente já pode falar nisso, mas a questão da insalubridade por trabalhador que espreia, Sim. que trabalha ali. Principalmente, por exemplo, essa pessoa ela tem que ter um curso, Sim. certo? Mas as medidas protetivas ali para aquela pessoa, o que ela precisa para executar esse trabalho? Igual hoje, por exemplo, todos os meus caminhões são equipados com Fresh Air, um sistema de Fresh Air. Por mais que eu tenha uma briga imensa com os espraiadores para usar e eles não querem usar. Tem uma briga imensa, porque para mim sairia mais barato eles usarem. Que eles querem usar o filtro, que custa 20 e poucos dólares, 23 dólares, 24 dólares. E se eles usar o Fresh Air, o sistema que já está adaptado ao caminhão, é gratuito. Vai puxar o ar do compressor, transformar em ar respirável e tá ok. Só que hoje eu tenho uma dificuldade muito grande de fazer eles entenderem que essa conscientização a longo prazo. Por mais que todo caminhão ele só sai equipado com esse equipamento. Todos os caminhões. Eu posso falar com toda clareza que aí fora não é todas as empresas têm esse equipamento nos caminhões. Observação que a gente tem que colocar, porque isso aqui a gente está
O intuito do podcast, né, Valmir, seria passar informação para a comunidade. Como a Sim. gente tem muita gente, muitas companhias de insulation hoje aqui no mercado, Sim. então a gente quer deixar essa... Bruno, eu queria que você olhasse para aquela câmera ali, ó, que é a câmera que está direcionando a você, e repetisse isso, que nem todas as companhias aí, que não sei se é uma coisa que você já viu, eu da agora provavelmente vou começar a observar, que para mim também eu tenho a preocupação com Sim. a segurança de quem está fazendo os trabalhos para a minha empresa, no caso. Então, acho que seria uma observação para a comunidade, para poder tomar cuidado, porque às vezes as pessoas, principalmente hoje quando está chegando muita gente aqui hoje no país e não fala inglês, não tem ainda o conhecimento, então isso aí é um problema que pode causar uma coisa drástica na saúde da pessoa, né? E isso eu posso usar o mesmo exemplo que eu uso com meus meninos, que eu costumo falar que para quem, os trabalhadores hoje que querem ingressar nessa área, que você está ali trabalhando por 10, 20, 15, 25 dólares a hora, você está achando que você está fazendo por hora, não. Mas você está dando uma parte da sua vida por 10, 15, 20 dólares a hora. Uau. E isso é importante você se conscientizar, porque esses problemas crônicos, essas doenças, vão começar a aparecer daqui 10 anos, 20 anos. Muitas dessas empresas não vão nem existir. Quem sabe? Exato. Então, assim, cuide hoje para você estar bem amanhã. Porque, querendo ou não, por mais que você use todo o equipamento de segurança, ainda existe, cara. Eu brigo com os meus meninos, cara. Eu chego no trabalho, cadê sua máscara? O Igor Lopes está falando assim, ó, família Masgreen está assistindo, manda um alô aí para nós. Ó, o Igor, mandar um abraço para todo mundo aí da Masgreen, cada um dos colaboradores, e falar para eles que sexta-feira tem surpresa aí, tá? Será que é um churrasco? O churrasco surpresa? Sexta-feira, dias antecedentes ao Labor Day, então vamos ver o que vai ter aí. Ô Bruno, falando um pouquinho da insulation, é muito interessante essa questão do isolamento térmico, né? Eu vejo que esse trabalho vem entrando muito forte no Brasil, em questão de isolamento, principalmente no sul do Brasil, mas ainda vemos as pessoas com a mentalidade que o spray foam ele é muito mais caro do que a insulation tradicional. E eu gostaria de falar para você assim, em questão de custo-benefício, o que é melhor? Olha, eu sempre costumo brincar o seguinte, falar com as pessoas que o spray foam will pay for. Ele próprio vai se pagar. Por quê? Eu vou te dar um exemplo da nossa igreja. A gente, antes de reformar a nossa igreja, a gente gastava em torno de 1.100 por mês, assim, naqueles meses mais críticos, né? Exato, mais severos, de custo para a gente manter a igreja aquecida. A gente reformou a igreja, esse custo baixou para 300 dólares, 300 e poucos dólares. Então dá para você ter uma ideia o quanto que o spray foam é eficiente. Então, automaticamente, o próprio trabalho vai se pagar. Então hoje, quando eu vou vender um trabalho, eu vou ver um cliente, eu procuro mostrar para ele, ok, qual o benefício que ele tem com o fiberglass, que é aquela fibra de vidro, e qual o benefício que ele vai trazer. Eu não vou prometer para ele que o custo dele vai ser zero, mas eu consigo garantir para ele que ele vai ter uma redução muito grande no custo dele de energia. Entendeu? Isso eu posso te garantir. Uma casa bem vedada, bem isolada, ela vai ser uma casa muito bem eficiente. Para você que tem uma casa antiga aqui nesse estado, é possível fazer spray foam? É uma pergunta bem aleatória. Não, sim, né? é uma boa pergunta por sinal. Eu tenho uma casa velha, mas, enfim, eu não vou remover o esturoca, o drywall, a plastering. É possível fazer spray foam em casa velha? Olha, é possível. Já tem empresa aí. Eu não faço, entendeu? Mas tem empresas aí que já trabalham com isso. Chama o retro spray. Foam injector, que é um foam injetado. Então, assim, já tem empresas aí que já fazem. Eu já tive convites para começar a fazer. É a espuma que você está falando, né? É a mesma coisa, é feito um buraco na parte externa, igual, entendeu? Por fora. Enfia uma mangueira flexível lá dentro e vem enchendo lá de dentro. É um sistema bem legal. Já tem empresas aí fazendo isso nos Estados Unidos já. E é possível fazer também quando você, não quero abrir minha casa por dentro. Você abre a sua casa por fora, você troca seu siding, ali por fora a gente consegue fazer o isolamento também. Dá um pouco mais de trabalho e mais custo, mas é possível. Essa forma eu já faço. Bruno, com quantos empregados você está trabalhando hoje? Hoje a gente tem a média de 126 colaboradores,
entendeu? Dividido nas 3 empresas, que são 2 empresas de insulation e a empresa de dumpster. Então, o total vai dar 126 pessoas. Uma equipe para trabalhar fazendo insulation de uma casa, quantas pessoas num truck? Hoje a gente trabalha na média de 2, 3 pessoas. A maioria dos trucks é com 3 pessoas. Então, vai 3 pessoas por caminhão. Quando a gente fala de 3 pessoas por caminhão, são um profissional e 2 labor? Como que Isso, funciona? um espraiador, no caso do spray foam, um espraiador e 2 pessoas, 2 ajudantes. E no caso do spray foam, da Faberglass, os 3 profissionais de Faberglass, que eles trabalham quase sempre da mesma forma. Tá, Bruno, vou fazer uma pergunta. Tem partes da casa que elas não são cobertas pelo Blue Board. Sim. Tá? Então, nesse caso, a insulation fica exposta, porque, igual você falou, que o cheiro ele demora. E, hoje, com o código novo de building daqui da prefeitura, no caso, não pode se deixar essa insulation exposta. Sim. Tem que fazer uma cobertura. Um tratamento, produto, né? Um tratamento. Como que é feito esse tratamento? Isso, esse tratamento chama o Thermal Barrier, né? Que hoje toda a área que for acima de 3 pés, no código é bem claro, fala, se for mais de 3 pés e tiver acesso, tem que ser pintado. Isso é bem claro, muitas pessoas não sabem disso. É uma pintura que é feita. É uma pintura que é feita, é um retardante de fogo de 10 minutos, 10 a 15 minutos. No meu ponto de vista, não vai segurar muito, mas é o código, então tem que cumprir. Tá, mas aí no caso, essa tinta seria para dar esse retardamento do fogo ou para cobrir devido ao cheiro para o cliente? O retardamento do fogo. Tá. Só que hoje a gente está tendo muito problema com pessoas, às vezes por causa do cheiro da própria tinta. Entendeu? Não tanto com o spray foam, por causa do cheiro da tinta. Entendeu? Então a gente está tendo muito problema assim. No verão, por exemplo, a gente tem, creio que no mínimo umas 10 ligações por verão, que quando esquenta muito, o cheiro da tinta ele aparece mais. Entendi. Eu tenho uma pergunta sobre precificação, inclusive tem o J. Luiz Figueiredo. Ele falou assim, parabéns por sua empresa e sua trajetória, mas falando um pouco da precificação, ele falou assim, o preço de vocês é um pouco abaixo do mercado. Você acredita que você consegue atingir um número maior de clientes e você consegue ter uma demanda maior? Essa questão de precificação com os concorrentes, como é que está essa vida de lidar com os concorrentes e manter a vida healthy, a vida saudável da sua empresa? Olha, hoje, por sinal, parabéns, é uma excelente pergunta. E eu quero te falar que eu não sou mais barato, não sou mais caro. Eu quero estar no meio. Eu procuro estar no meio. Não procuro ser mais caro, também não procuro ser mais barato. Eu tenho condições de estar lá embaixo, mas eu não acho que é viável. Porque hoje a minha visão é o melhor cliente, melhor funcionário, melhor qualidade de serviço, para mim ter uma melhor qualidade de vida. Então, se eu jogar meu preço lá embaixo, eu não vou ter nada disso. Eu não vou conseguir pagar meu funcionário. Correto. Eu não vou conseguir papo com meus suppliers. Então, eu não considero isso aí que eu sou lá embaixo. Mas eu considero que eu estou no meio. Mas também não quero ser o top. E quanto à concorrência, hoje, eu vejo aí fora, que eu não quero comentar, citar nomes, mas eu acho assim que deveria ter um pouquinho mais de conscientização nesse quesito. Porque hoje o cara chega, eu estou com preço de 10 mil, não só na minha área, vou falar de outras áreas também. Isso aqui, eu te faço por 8. Se chegar um outro, eu faço por 7. Então, assim, essa questão vai muito de caráter, da forma que você vê o seu business. Eu não quero todos os clientes, eu não quero ser o maior, eu quero ser o melhor. Tá certo. Eu não quero ser, no momento a gente não conversa em maioridade na companhia, a gente conversa em ser o melhor. Melhor produção, melhor qualidade, melhor funcionário. A gente quer ter os melhores funcionários em casa, trabalhando com a gente. E também os melhores clientes. Se é um cliente que dá trabalho, para que eu quero ele? Não, a gente tá buscando sair um pouco fora desse tipo de pessoa. Maravilha. Bruno, aqui a gente tem as temperaturas que são bem separadas, né? Então a gente tem o verão que é muito quente e tem o inverno que é muito frio. Sim. Tá? Nesse caso, como é que o clima, como é que ele influencia na hora de aplicar? Sim. Essa é uma pergunta muito importante. E isso aí é até bom para outras pessoas, uns concorrentes, entender isso aí. A gente está em 3 zonas. Eu não sei se você sabe disso, em 3 zonas, 4, 5 e 6. Então a gente está na zona de muita umidade.
New England é um dos piores lugares por questão climática no país. Então é o único lugar que a gente consegue ter 3 zonas. Em poucos lugares tem 2, e nós temos 3. Uau. Então, assim, é uma dificuldade muito grande, porque influencia no tratamento da insulation. Não pode estar muito quente, não pode estar muito frio, então influencia muito. Se está com umidade ali no produto, na hora de esprear, pode ser que o produto pegue aquela umidade, não se adere perfeitamente na parede. Então existe muito, principalmente em basements, que é mais frio, mais úmido. Exato. É feito um teste para poder aplicar antes? Hoje Se tiver muita umidade, como que é feito? Hoje a gente vai muito pela temperatura. A temperatura interna do local. Isso. Hoje a gente se adaptou nos últimos anos. A gente tem aqueles Hira grande. Então quando está muito frio, a gente tem 2 trailers aqui. Quando está muito frio, a gente leva esses Hira. Na verdade, supostamente mesmo, cada cliente está a casa aquecida, mas não acontece. Hoje que está na obra, está fazendo a obra, né? Numa obra nova, por exemplo, né? Às vezes acontece de não ter o aquecimento correto, né? Sim. Então a gente tem hoje 2 trailers, a gente fez um investimento, aqueles trailers. Então você fornece também esse aquecimento nesse caso. Caso não tenha. E é exatamente para poder ajudar na qualidade do seu trabalho, correto? Justamente, o que eu sei que isso pode atrapalhar lá na frente. É questão de liability, né? Exatamente. Entendeu? Falando em questão de liability, é muito engraçado, né, que quais são as licenças que uma empresa, a gente voltando a falar nisso novamente, quais são as licenças que uma empresa de insulation precisa ter? Você tocou num ponto muito importante, é um ponto que muita gente precisa escutar aí fora. Ótimo. Hoje, por exemplo, eu não estou aqui para atacar ninguém, eu estou aqui para falar de mim. Hoje a gente gasta na média de $600 mil por ano de seguro. Entendeu? E hoje, por exemplo, te dou um exemplo. Cada caminhão nosso, ele está em uma pólice de seguro separada nele. Tem o seguro do caminhão, que vai cobrir o chassi, baú. Mas a gente tem uma pólice separada, que se acontecer um fogo, um incêndio ou batida, cobre cada caminhão daquele. A gente tem seguro para caminhões alugados. O seguro mais importante que toda companhia de insulation teve que atender é o pollution. Se você não tem pollution na sua policy... O que é isso? A questão de poluição. Ok. Que onde que entra, na parte do seguro vai entrar a questão do seguro vai olhar essa área. Se tem um caso lá, um mediation lá, cheiro, essas coisas, vai entrar nessa área. Então, muitas pessoas não têm seguro. Eu estou para falar para você que a maioria das pessoas tem seguro de que é um $1 million occurrence. Entendeu? Resumindo, se uma casa pegar fogo, e qualquer casa que você faz hoje é mais de $1 milhão. A gente tem $2 million occurrence e a gente tem uma umbrella de $5 milhões. Entendeu? Justamente para proteger os clientes. Tem casos aí fora de pessoas que teve incidente nas casas e não conseguiram pagar. Entendeu? Eu sei de casos aí. Que o seguro não constava na pólice, né? O seguro não comporta. Se o seguro é o $2 million occurrence e é de 2 milhões e a casa é 2.500, o que vai acontecer? Verdade. Você vai ter que pagar 500. Você vai ter que pagar 500. Pagar do bolso. Exatamente. Então, muita gente hoje aí, por causa de não querer gastar com uma umbrella, e uma umbrella de 5 milhões, ela custa quase $200 mil. Só que eu não vejo isso como despesa, eu vejo como investimento. Isso vai comprar meu sono. Entendeu? Eu faço isso para a Amazon, faço isso para Delbruck, companhias grandes aí. Imagina esses prédios que valem 5, 6, 7 milhões. Verdade. Então, assim, muita gente é despesa. Não, para mim não tem despesa que é investimento. Mas falando de empresas menores, para chegar num nível desse, uma pessoa que está começando, ela não vai conseguir contratos tão exorbitantes, clientes tão grandes como esse. Uhum. Mas a pessoa que ela tem medo de, vou procurar uma seguradora e fazer a coisa certa, porque você paga mais se você ganha muito. Certo. Mas se você ganha pouco, você tem que pagar pouco seguro. Ou seja, você só vai andar errado se você quiser. Justamente. Eu falo por mim também. Justamente. Meu seguro, quando eu comecei a minha empresa, eu pagava pouquinho, $500 ali, $300 por mês. Existe adaptação, né? Aí quanto mais é dado, mais é cobrado. Sim. Então as pessoas, elas têm ainda a mentalidade, tipo assim, eu vou camuflar isso daqui para tentar salvar dinheiro. E muita gente, hein, Valmir? E aí lá na frente eles vão entender, por que eu não paguei esse seguro, por que eu não tô coberto por isso. Isso. Mas
Isso é muito importante, essa conscientização das pessoas. Falando de seguros, é muito importante, Bruno, vamos supor, você falou, então você tem um seguro simples, mas você tem bonds, é isso que você fala? Você tem ramificações do seu seguro, é isso? Dentro dele. Tem que ter ramificações dentro do seu seguro. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Tem como uma empresa de insulation somente fazer residencial e não comercial? Porque se você fizer só residencial, os seguros são menores? Ou como é que funciona? Na verdade, quem vai escolher é você. Na hora que você for fazer sua pólice seguro, ele vai te perguntar, você quer simples ou quer total? Entendeu? Da mesma forma é o seguro. Entendeu? Ele vai perguntar, você quer up to 1 million ou up to 2 million? Entendeu? A maioria das pessoas, inclusive eu no início, quando eu não tinha consciência ainda, eu comecei com 1 milhão. Entendeu? Eu fui me adaptando ao decorrer do tempo. Entendeu? Bruno, voltando lá na aplicação da insulation, sei que a gente está aí, né, um assunto e outro. Hoje é sem filtro, já falei, sem né? filtro, igual o homem falou, é sem filtro. O spray, essa aplicação pode ser feita, você tem um edifício, tá? Então um edifício um edifício comercial, por exemplo, de 5, 6 andares, ela pode ser aplicada em todas as partes do prédio? Olha, eu super recomendo só partes externas. Porque o spray foam, ele é air barrier. Entendeu? Muita gente vendeu o spray foam para sound, tá mentindo. Entendeu? Não cobre, né? Ele não tem um resultado. Tem uma classificação que é STC, Sound Control Attenuation. Então, esse STC, se você pegar o STC do Fiberglass, o STC do Rockwood, aquele verde, e o spray foam, você vai ver que o spray foam vai ficar cá atrás. Agora, se você colocar o air barrier do spray foam comparando com os outros, o spray foam vai lá na frente. Então, eu sempre recomendo colocar uma espuma, algo mais soft, para som, que é onde vai absorver o som ali nas partes internas das casas. Existe alguma coisa melhor hoje para se usar para soundproof? O cliente ele tem uma parede lá, ele tem um banheiro, por exemplo, né? Ele não quer ouvir barulho nenhum do banheiro ou do teto, ele quer fazer um soundproof ali. O que é o melhor para ser usado? Eu vou te falar a mesma coisa que eu ouvi de um amigo meu. Spray foam vai ser o próximo problema para nós aqui em Boston, aqui nessa região. Por quê? A gente não está tendo terreno. Então, o que está sendo feito? Casas em cima de casas, né? Exato. Então, vai estar sendo o maior problema para a gente aqui. E tem se falado, tem se pesquisado, tem se investigado melhorias. Não existe um produto adequado. Existe o assembly que você faz ali para fazer ter o resultado final. Entendeu? Às vezes, pensa, se eu colocar só o Rock Sul ali, que é o melhor que tem, estou resolvido. Não. Existe aquele channelzinho, sabe? Sim. Que a gente coloca entre um andar e outro. Tem quantas leis de Cherokee ou de 5/8? Tem que ser duas, entendeu? Então, vai ser o assembly completo que você faz ali que vai ditar o resultado final. Não somente. Existe hoje uma borracha que segura, que ajuda, principalmente em estúdio como esse aqui, ajuda a segurar o som aqui dentro. Isso. Então, tem várias opções. Tem o Deep Creek, que eles estão aplicando muito. Então, é muito bom também o resultado, né, do Deep Creek em prédios. Uma pergunta aí, tem muita gente vendendo abacaxi, na verdade, quer dizer, tem muita gente vendendo mentira, porque pra mim, já me venderam que a insulation foam expansiva, ela contém o som, e é mentira, então. É mentira. Se você for olhar, cada número tem um rating dele, né? Se você for olhar o rating do spray foam, você vai ver que não é, isso eu te garanto. Pra você que tá aí no Brasil, quando ele falou que o spray foam é melhor para área, ela expande numa área melhor. Isso. Porém, ela não é a prova de som. Então, você quer usar spray foam na sua casa para conter o ruído, o som, não é a melhor opção. Pode ser usado? Sim. Mas para ajudar no não é o produto de melhor eficácia. Entendeu? Tem vários outros produtos que têm uma melhor eficácia quanto a isso. Uma pergunta, mas o spray foam é usado só nas paredes externas e nas internas, não? Não, a gente tem uma aplicação muito pouca nas paredes internas. Muito poucas. Por que é um problema, então? Por causa do teto, do ceiling? Você fala que é um problema? Não, você está falando da parede ou não, do isolamento do som. Porque se é as paredes externas, tudo bem. Sim. Mas as maiores reclamações, por exemplo, em quem mora em condomínios, são as divisórias, né? Ou as paredes que dividem. Aquelas paredes você vai usar
É só. Isso, aquelas paredes você vai usar a rock wall, seria a insulation verde. É sem filtro. Vamos fazer um exemplo Vamos lá, bem, vou voltar aqui. bem Pode, simples pode. aqui. Vamos lá. Ok? Eu gosto assim, sem ensaio. Então, digamos que isso é uma parede sólida, ok? Se eu encher ela todinha, até aqui, com o spray foam. Se eu bater aqui, o que vai acontecer com o som? Vai sair do outro lado. Vai sair do outro lado. Agora, se eu colocar só um material absorvente aqui, com R-Space aqui, que vai ter muitos espaços aqui, o que vai acontecer quando eu bater? Vai bloquear. O som vai se propagar aqui dentro. É. Existe uma ciênciazinha por trás disso. Hum, Entendeu? Então, assim, ótima explicação. assim, a gente precisa de um espaçozinho para o som se propagar ali dentro. Do jeito que o som vem, pum, e para naquele espaço. Isso não é Bruno, isso é questão Isso não é uma dados para completar a científicos, sua entendeu? tese, Bruno, que realmente é verdade. Eu sei disso porque, né, eu faço muita reforma e casas novas também. Quando é se feito se tem o condo, né, o condomínio no caso, que são duas casas, principalmente quando são duas casas, uma do lado da outra, uma na frente e outra atrás, ou em cima ou da outra. Eu vou dar o exemplo da uma do lado da outra. Então, a gente tem que fazer a parede de divisória. Sim. Certo? Então, a parede divisória hoje, esse espaço que o Bruno está falando, ele tem que ter hoje 2 inchas. É como se você fizesse 2 paredes, Valmir. Tá? Ah, ok. E aí deixar é uma, um espaço. é uma parede dupla, né? Isso, Seria uma double wall. exatamente, uma double wall, exatamente. E aí esse espaço é deixado justamente para... Se propagar. O que você coloca naquele espaço, naquele vão? Nada. Dentro do Nada? espaço fica livre. Fica livre, né? Só que você tem que fazer a insulation dos 2 lados. Mas você não usa a espuma expansora, você usa uma outra espuma. Uso a acústica, uma BETS acústica. Ok. A insulation Não acústica. precisa de usar o spray, no caso. Isso. Porque é uma parede interna, então não precisa, aquele que Não. falou. A parede, geralmente a insulation é parede externa. Parede externa. Entendeu? Para você que está nos acompanhando na live, vocês podem estar interagindo com nós com perguntas. Já temos 15 pessoas na live. Isso é muito legal. O pessoal está bem interessado. Acredito que muitas pessoas te conhecem, algumas pessoas que não conhecem, que têm dúvida. Pode estar perguntando, a gente vai estar respondendo em tempo real aí para vocês. Tá bom? Fica à vontade. Bruno, desculpa, Valmir. Você pode nos falar... Você falou que tem o Open Cell e o Close Cell, correto? Sim, Qual que é o tempo de retardamento de fogo de uma e outra? praticamente mesmo. O que seria o... No caso, que vai fazer o retardamento é a tinta retardante, né? Tá, no caso É igual, Tá, os mas no dois. caso, como você, na parede de fora, não é pintado, porque o blue board é tampado. Nesse caso, o blue board ele entra como se fosse a tinta? O retardante, no caso, é o Xerox. Perfeito. Entendeu? O código é bem claro, não pode ficar exposto. Entendeu? Se é mais de 3 pés, que é 36 inches, for ter acesso, automaticamente você tem que pintar. Entendeu? Não é que você tem que pintar, você tem que tratar com retardante. Pode ser Xerox, pode ser tinta. O mais popular, mais simples é a tinta. A gente está falando ainda de... É interessante essa questão do fogo. A espuma expansiva, ou spray form aqui nos Estados Unidos, ela retarda o fogo por... Como que é isso? Como que funciona esse tempo? É por quanto tempo? É por... Quanto que ela resiste? Nesse caso, a espuma expansiva, ela não é fire rated, ela não tem retardante Ela não nela. é a prova de fogo. Não é. Entendeu? Existe empresas que estão tentando trabalhar, e você já viu alguns mercados aí, alguns materiais, mas eu ainda não consegui ver de perto assim os testes direitinho confiáveis. Então existe pesquisas, existem empresas que estão tentando, e não me entenda errado. E quem conseguir alavancar isso vai bombar, vai sobressair bem. Ganhar muito dinheiro, né? Só que a tinta faz esse retardante. Entendeu? Mas só que ela só faz esse retardante por 15 minutos, máximo. Que já ajuda um pouco. Já ajuda, né? Ajuda um Hoje, pouco, é uma média de um bombeiro aí para chegar numa casa é 10, 15 minutos. Muito Entendeu? rápido, Então, assim, exatamente, já ajuda, o que é bom. Entendeu? Não, maravilha, maravilha. Deixa eu fazer uma pergunta para você. A pessoa que oferece o seu produto são os vendedores, certo? Sim. Eu queria que você fizesse uma pergunta, que você respondesse uma pergunta minha no meu pessoal agora. A pergunta é minha. Sim. Esse mercado de hoje caiu bastante esse ano aqui em New England para venda de insulation, porque a gente não está vendo tanto remodeling. Você que é um grande contractor, né? Uma das pessoas que eu mais respeito aqui em New England. E cliente. Verdade. E clientes, são todos clientes aqui, tá, gente? Verdade. Mas Quem tá não é todo cliente mundo... do Bruno? Como que tá a questão de insulation com essa recessão política, econômica? Como é que tá essa questão Ano de de política, né? Que tá aí Como é agora que tá acontecendo. agora? Seus vendedores estão vendendo?
Como é que tá essa situação? É mais new construction? Como é que tá? eu não falo de recessão, eu falo em oportunidade, entendeu? Eu brinco com meus meninos e falo, don't miss the opportunity, nunca perca a oportunidade. Sempre vai ter trabalho, sempre vai ter pessoas aí buscando. Só que acontece o seguinte, a gente teve uma migração de single family house, de renovation para builders. Hoje, se você perguntar hoje, um ano atrás, a gente tinha 5 builders acontecendo, 5 prédios, né? Fala em português. Hoje, a gente tem nesse momento aqui em torno de 10 a 15 prédios em andamentos. Entendeu? Então, assim, houve uma migração de single family por causa da questão de juro, que está alta. E, então, o pessoal migrou mais para aluguéis. Então, assim, eu tenho um cliente de Nira que ele só construía single family para vender, agora ele está com um prédio e na Rota 9, não sei se você viu na Rota 9 acontecendo ali agora, que é o prédio a gente está fazendo, inclusive, nesse momento agora, para aluguel. Então, eu perguntei para ele um dia, Jay, por que você está fazendo isso? Saindo de single family. Bruno, não estou conseguindo vender. Então, eu tenho esse slot, eu vou construir para alugar. Então, está tendo uma migração, mas enquanto eu falo de recessão, eu não vejo recessão na Mass-Screen. Hoje a gente está representando, na Mass-Screen a gente está representando a média de 5% de crescimento, hoje, na Mass-Screen, comparando com o ano passado. E a Extreme Seal, que é a minha outra segunda companhia de insulation, ela está com a média de 10% de crescimento. É uma companhia menor, mas está com um crescimento maior que a Mass-Screen. E os dumpsters também, a gente está em constante crescimento. A gente nunca, nos últimos anos, desde quando eu abri a empresa, a gente nunca vendeu um ano a menos que o ano anterior. Nunca. Maravilha, a gente está sempre no crescimento. Conseguindo bater as metas Sim, assim? sim, vamos bater. O time que a gente tem lá dentro, lá a gente vai conseguir bater. Absoluta. Os meninos estão trabalhando focado. Maravilha. Legal, a V Amora tá falando assim, que programa top. A Adri e Nini tá falando assim, ó, minha gratidão de trabalhar com a Mass-Green Insulation. Obrigado, Bruno Xavier. Adri. Cuida do nosso marketing lá, cuida da nossa imagem. Entendeu? Voltando a falar de new construction, tem uma grande diferença de preço em casa nova por casa velha? Não, na verdade, as casas novas tendem a ser um pouco mais barato. Porque as casas velhas, a gente usa o frame antigo, existente, que é 2x4, que é um frame menor. Então, para a gente conseguir atingir o código, hoje a gente vai ter que usar o close cell, que é o mais caro. E as casas novas já não. As casas novas já estão sendo feitas com 2x12, está sendo feito com 2x6. Então, assim, a gente consegue tirar um proveito, uma vantagem na casa nova, justamente por usar um material que vai passar a inspeção, que é eficiente também. Eu amo o Pencel, entendeu? Então, o que você acabou de falar, que o Valmir fez a pergunta, só para fazer uma... Vontade. Você hoje faz mais comerciais do que residenciais, devido a essa questão do mercado, como está hoje. Hoje eu posso te falar que a gente está na média dos 50%, 60% aí no comercial e 40% a 50% no average aí no residencial, entendeu? A gente teve uma migração muito grande, teve uma alta muito grande comercial para esse ano. Entendeu? Muito, muito grande. E já é esperado, né? Que o pessoal não conseguir vender casa, eles vão começar a partir para o aluguel. O preço está muito alto das casas, né? Então, esse é um problema que a gente também enfrenta todo dia. E uma coisa que eu defendo, e eu tenho em casa de aluguel, eu sempre falo que o aluguel, de todas as crises que tiver, o aluguel sempre vai ser área de saída. Sempre vai estar essa. Porque ninguém vai morar na rua, vai caçar um aluguel. A demanda, né? A demanda sempre vai ser maior. Sempre vai ser maior dos Massachusetts aqui tem uma demanda muito grande. Galera, foi muito bom falar de insulation, mas ele também é um mega empresário. Nessa daí eu sou cliente dele, tá? Eu tenho muitas perguntas polêmicas para fazer. Perguntas aqui que vai cair o cabelo de muita gente. Sem filtro hoje. Sem filtro. Sobre o insulation, ele deu uma aula aqui para nós. É um grande pioneiro no ramo da insulation. Eu tenho orgulho de ver pessoas igual você. Obrigado. Principalmente seus caminhões, o seu brand, né, a sua empresa, o seu marketing. É um exemplo para nós da comunidade. Obrigado. A questão da insulation. Mas nós vamos falar também de uma empresa que ela chacoalhou esse New England aqui, que é a empresa de dumpster, né? Sim. Fala um pouquinho sobre a empresa de dumpster pra gente. Rapaz, a empresa de dumpster, diferente da Mass-Screen, que a Mass-Screen não teve um planejamento, né? Já a Mass-Screen Disposo já teve um planejamento, já foi formulado, formatada, já analisamos o que vai ser, o que vai dar, o que não vai dar. E graças a Deus, hoje a gente está no segmento de dumpster, a gente atende hoje. Não é que é engraçado, eu vou falar uma coisa com vocês aqui agora. Os meus clientes de dumpster, de insulation, a gente só usa uma média, praticamente quase
70% dos clientes do dumpster não é cliente da Insulation. Você já imaginou se eu conseguir cambar isso junto? Entendeu? Então, assim, pessoas perguntam, mas você trabalha para essa empresa? Não. Até concorrentes meus, ó, fiz uma casa que seu dumpster estava lá. Eu falei, cara, tá ganhando dos dois lados. Exatamente. Entendeu? Então não tem essa visão. Mas eu comecei essa empresa em 2018, final de 2017 por aí. Mas ela só tomou forma a partir de 2019 para frente. Que foi quando a gente injetou mais dinheiro, comprou mais caçambas. Então hoje a gente está com 174 caçambas e 6 caminhões. Eu costumo brincar que é uma empresa que não dá trabalho assim no dia a dia, porque é uma empresa que funciona de uma forma muito saudável. Entendeu? Damos aqui, leva lá, tira aqui, tira cá. Esse dia até brincou um amigo meu, e ele, cliente, amigo, né? Ele falou, Bruno, deixa esse dumpster aqui, porque eu não enchi o outro ainda. Eu falei, moço, esse dumpster funciona igual avião. Ele chega, descarrega, já vai para outro local. Chegou os aviões menores do Brasil. Já vai para outro local, já tem outro destino, entendeu? Então, assim, nós não podemos deixar. Eu volto aí amanhã e troco para você, mas hoje não dá, não. Bruno, você falou que a certificação, você falou que para a Insulation, né, não precisa de uma licença específica para poder abrir uma companhia de Insulation. Mas no caso da companhia de dumpster, quais as certificações que você precisa para poder... Para uma pessoa que queira e tem interesse em abrir. É um pouco mais simples. É um pouco mais simples. Você tem que abrir uma empresa, lógico, ter um seguro bom, porque você tá rolling like stuff ali, é muito perigoso. A gente pode acompanhar acidentes terríveis aí na Rota 2 recente. Um motorista meu, no passado, se acidentou gravemente também com outra companhia, deixou o dumpster levantado. Então, é um trabalho que exige uma certa segurança, um risco grande, existe uma certa segurança de seguros grande também. Mas o maior desafio hoje é a questão quando você pula de um caminhão que anda CDL para CDL, que você precisa motoristas com CDL. Mas em questão de licenças, não existe licença. Você tem que estar bonde com a cidade. Por exemplo, se você vai estar bonde com a cidade de Boston, você vai estar bonde com a cidade de Lexington. Então isso mas é coisa barata. Isso a sua explicação gerou 3 dúvidas, acredito, para o pessoal que vai estar no Brasil. Então, explica para mim o que é CDL, em primeiro lugar. CDL é a carteira, como se diz, a carteira C no Brasil, né? Então, quem tem um caminhão de dumpster comercial acima de 26 mil pounds. Você tem que ter um motorista que tem que ter CDL. CDL que é comercial license, né? Aqui, para nós, a nossa carteira, como é que é do Brasil? A D do Brasil, né? Acho que é a D do Brasil. É B ou D? D, né? D. A D do Brasil, aqui, você pode, comparando assim, de tamanho, você pode dirigir até 26 mil pounds. Não frear. Entendeu? Você pode dirigir. Acima disso aí, você já precisa de uma... Para você que é imigrante brasileiro aí e conseguiu o seu permit de trabalho, hoje você pode ir lá. Pode. E aplicar para sua empresa, inclusive, né, Bruno? Sim, com certeza. Que hoje é uma das maiores dificuldades que nós temos aí. Prestação de serviço. Uma outra pergunta que eu tenho, a questão da CDL, mas o que é bonde e como assim? Você me deixou um pouco... É como se fosse para você fazer dumpster naquela cidade, você tem uma taxa. É um caixa 2 para a cidade, sim, digamos. A cidade te cobra para estar ali. Tá. Só para completar sobre o bonde, mas cada cidade tem o seu disposal para você jogar? Não. Você é obrigado, porque assim, você paga para a empresa uma taxa para a cidade. Explica um pouquinho melhor sobre isso. É como se você pagasse para você fazer dumpster daquela cidade. Para você estar ali. Ok. Entendeu? Em Boston, é diferente. Eu tenho um exemplo depois que você terminar. Boston, Arlington é diferente, Boston é diferente. Cada cidade exige, e valores também são diferentes. Mas não são caros também não, coisa de $100 e poucos anual. Entendeu? Paga uma vez só e aí você dá ok. Não é coisa de 7 cabeças. Eu fiz aplicação para uma permissão para fazer um trabalho na cidade de Estônia. Aí chegaram na aplicação, você tem que passar por todos, até no Borough Health eu tive que ir. Sim. E cheguei nesse departamento que eu tinha que ir lá para pegar a assinatura deles, que senão eu não poderia ir para o Building Inspector, para poder botar minha aplicação lá. Quando eu cheguei lá,
Aí eu falei assim, você vai precisar de dumpster? Pô, vou precisar de dumpster, vou fazer demolição. Aí eu falei assim, não, mas eu tenho minha companhia de dumpster aqui, né? Que seria o Bruno aqui, né? Aí eu falei assim, não, a gente tem uma lista aqui. De quem é bom. A gente tem uma lista das empresas. Você tem Isso. que escolher uma lista das empresas que estão registradas aqui, senão você não pode usar outra. Isso. Eu falei, what? Caso que ele tinha que me ligar, Bruno, mas você não tá bom de aqui não. Aí eu tinha que ligar lá, geralmente online, e fazer. Por favor, Bruno, Stoneham. Yep, Você vou tá anotar lá. aqui, ó. Anota, Vou por anotar favor. aqui, mandar passando já. Meu Ó, pé você tá que quase trabalha saindo, na né? equipe de administração do Bruno, não é possível que ele não está indo no Estônia, porque eu já vi essa empresa em todo lugar. Tá. Ô, Bruno, eu quero fazer uma pergunta para você agora. Quando o dumpster, a gente enche muito o dumpster, tá? E vocês falam assim, pô, pesou muito e você me cobra um extra. Overweight. O over, né? Yep. O Ninguém peso gosta, extra. ninguém gosta. desse ouvido. Tá. A gente se sente como cliente roubado, porque Isso. como que você consegue ser a pessoa mais clara possível para saber que realmente eu não estou sendo roubado? Hoje, por exemplo, quem controla isso não é nós. É onde que a gente joga o lixo. Então hoje, meu escritório tem total liberdade e eu vou te falar uma coisa. Não é ninguém, companhia nenhuma que eu saiba vai fazer isso. Dividir essa informação. Eles têm autorização de dividir com você o slip Do peso. Uau. Entendeu? Qualquer hora que você questionar, eles têm obrigação de fazer isso com você. Empresa nenhuma tem isso. Isso o quê? Credibilidade. E honestidade, né, Bruno? Isso. Também. Porque, cara, muitas das vezes, quando um cara me liga, Bruno, eu quero um dumpster para tal. Aconteceu com um amigo meu, o Léo, grande abraço pra ele da First Class, que traz ele aqui também. Entendeu? Perfeito, depois você passa o Ele contato pra me gente. mandou um dumpster de 10. Eu falei, Léo, você tem certeza? É 1 tonelada, pai? Você tem certeza que vai demolir 1 tonelada? É tão pouco, cara. Ele falou assim, cara, é mais fácil você pegar o de 2, que é o de 15, com 2 toneladas, do que colocar 1 tonelada e pagar um overweight. Porque vai sair muito mais em conta. Verdade. Essa questão de dividir o lixo aqui, por exemplo, quem faz roofing, separado o xingo do papel, o prego, essa questão... Como que eu consigo baratear meu dumpster? Eu não tem nada a ver, joga junto lá e tchau. Ó, Porque antigamente tinha um lance, né? Xingo era mais Isso. barato. Isso. Hoje não, hoje é tudo igual. Só Não. para completar a pergunta dele, você fornece caçambas, né? Caçambas seriam os containers, né? Específicos para cada lixo para poder... Só completando aqui. essa pergunta aí, ela é super interessante, já tive ela outras vezes, porque existe a questão do xingo aqui da reciclagem, né? Então, assim, só que tem que estar sem prego, sem papel, sem nada. E muitas das vezes é impossível o cara ter um dumpster ali só para o xingo e outro dumpster só para questão de prego, papel, essas coisas. Então, elevaria o custo para o cliente. Seria mais label, né, Bruno, É. para poder fazer. Só que existem empresas hoje, e o Valmir, não sei se você está sabendo disso, que coleta o seu lixo gratuito, de xingo, se tiver limpinho. Se tiver limpinho. Isso. Só que você tem que levar Olha lá. que dica interessante. Dividir. Entendeu? Tem que levar lá. Essa daí eu gostei. Entendeu? Tem que levar lá. Então tem pessoas que têm o trailer, levam o trailer lá e dão para gratuito, mas só que tem que estar sem prego, sem papel, sem coisa. E é uma coisa aí para os brasileiros aí que queiram futuramente uma reciclagem de xingo, gente. Não tem ninguém mexendo com isso aí ainda não, ó. Ah, o Tá, Bruno ó, a dando uma dica aí, ó. A Bruno dando dica. uma Eu, dica eu, pra vim, comunidade. eu vim do Brasil de grandes construtoras, né? Eu sou empresário no ramo da construção civil aqui também, mas eu sempre trabalhei em construtoras desde os meus 16 anos, em grandes construtoras. E nós tínhamos uma política de reciclagem lá muito agressiva, né? As ISOs que regulamentava essa questão de reciclagem e tal, verdade. né? Os departamentos que batiam muito forte nisso. Você acredito que tem uma experiência no Brasil também. Você não acha que aqui nos Estados Unidos a gente está um pouco atrasado com essas questões de reciclagem, igual é no Brasil? O Valmir, posso te falar que aqui em Massachusetts está um pouco atrasado. Outros estados desempenham uma campanha super bacana quanto à questão da reciclagem. E às vezes a pessoa olha para o lixo e vê lixo. Eu tenho uma visão totalmente distorcida disso. Eu vejo dinheiro. Eu vejo dinheiro. Eu também. Eu olho pro lixo e vejo dinheiro, cara. Eu falo para todo mundo. Os caras, você é doido? Lixo? Cara, eu vejo dinheiro, eu vivo disso. Eu tenho uma empresa que move isso.
Verdade. Entendeu? Só que é o seguinte, aqui em Massachusetts, a gente vai ter, não muito muito no longo prazo, a gente vai ter um problema muito grande. A gente aqui em Massachusetts tem um problema muito grande com landfill. A gente não tem landfill aqui. O que é landfill? É onde que o lixo é jogado, o aterro, né? Sanitário. Aterro sanitário. Aqui em Massachusetts, por questão de regulamentações, eles não têm muito. Eles fecharam alguns. Então, é tanto que você sentiu o seu lixo aumentar, foi por questão que muitos fechou. Everett fechou, Exato, e assim muito vai uma tempo. série. Muito, Cambridge muito. fechou. Então, assim, a gente está tendo um desafio muito grande hoje de escoação desse lixo. E pouca gente sabe, mas a maioria do nosso lixo aqui de Massachusetts, ele é relocado para fora do estado. É, que vai nos vagões, os Ohio, os estados. Então, até quando esses estados vão pegar o lixo nosso? Existe a possibilidade que vão mandar isso para o espaço. Existe. Existe várias conversas, mas a questão é burocrática, né? Eu creio que num prazo muito curto, eu creio, vão ter que começar a trabalhar e facilitar essa questão de abertura de outros landfill aqui no estado. Entendeu? Facilitar, né? no Uma caso. pergunta, então você acredita que uma grande dica para quem quer começar nesse ramo de lixo, né, é abrir algo voltado para reciclagem? Moça. Que nem no Brasil, principalmente onde eu moro, lá em São Paulo, reciclagem, Yep. você não vê uma pessoa pobre que trabalha com reciclagem, cara. Oh, Não pegando a reciclagem, mas com os galpões reciclando o lixo que os catadores pegam. Levam. Vocês precisam ver os dumpsters que chegam até a gente. Tem dumpsters que chegam até a gente que o próprio motorista falam pra gente. Eu vou levar esse dumpster, que a gente, lá na oficina a gente tem no nosso house, a gente tem um dumpster só para metal. Às vezes eles vão lá com os dumpsters para tirar os metais e jogar dentro do lixo. O que a gente pega, a gente vende. Verdade. Toda semana a gente vende 2 containers de metal. Entendeu? Não muito da rua, que vem da rua, mas os nossos tambores de spray foam que a gente vende. Correto. Então toda semana tem 2 containers que são vendidos. Entendeu? Então, assim, muitas vezes vem muito metal, eles vão lá e tiram fora, superficialmente, antes de jogar tem fora. muita gente que vive disso, né? Tem. Muita gente que vive disso. E querendo ou não, tem um grande amigo meu no Brasil. 2 irmãos, grandes amigos meus, estão muito bem no Brasil, mexendo com sucata. Entendeu? E Camilo e o Edilson. Mandar um grande abraço para eles lá em Belo Horizonte. Sucatas Dom Pedro. Na verdade, eu tenho que elogiar você nessa questão que você falou que empresa de dumpster é fácil. Eu também tenho uma empresa que trabalha com logística na área de towing, né, de guincho, aqui nos Estados Unidos, né, que trabalha integrado com a mecânica. Porém, para mim, essa questão da logística é um grande desafio. Aqui, principalmente por causa do trânsito, por causa Muito, né? dos lugares que ainda, infelizmente, são muito apertados. Então, eu me espelho agora muito mais em você falar que é fácil, eu quero aprender algumas dicas com você. Essa questão da logística, quais são alguns segredos que você tem em questão de horário para andar aqui ou para... Existe todo um planejamento interno, né? Por exemplo, que a gente tem uns horários maiores, né? Igual, por exemplo, você vai para Boston, de manhã a gente tá no South Shore. A gente vai para Boston, de manhã é um horário, tá? Entendeu? A gente tenta evitar. Por mais que o cliente às vezes quer naquele horário, a gente tenta no máximo evitar isso. Então existe meio que uma questão de planejamento, entendeu? Não, nem tanto. Por exemplo, questão de locais apertados. A gente tenta evitar certos horários naquele, que é um horário de pico. Entendeu? Igual, por exemplo, se é um lugar em Boston, se é muito apertado, um sábado, por exemplo, que é mais tranquilo. Existe uma questão de um pequeno planejamento feito interno para facilitar. O caminhão não pode andar de sábado, né? Pode. Tem cidades que proíbem você a pegar o dumpster ou deixar o dumpster? Pelo fato, o Cambridge, por exemplo, eu já ouvi falar que... Cambridge, existe assim, essa política. Você ir lá e pegar o dumpster e deixar, não tem problema. Existe aquela restrição de você não poder trabalhar o dia todo. E tem um horário, né? 9 horas. Entendeu? No sábado, por exemplo, você não pode chegar às 9 horas em certos locais, antes de 9 horas. Exato. Provavelmente no domingo, né? Entendeu? Então, mas muitas das vezes hoje em Boston, existem os permits especiais que eles pegam para trabalhar sábado. Exato. Entendeu? Faz muito serviço em Boston aos sábados, só que eles têm que pegar um permit, autorização. Pra poder ir, né? Essa questão do dumpster também, você acredita que os clientes têm que ter uma conscientização
de preparar a carga e não deixar a responsabilidade somente para você? Porque teve alguns acidentes de coisas que voaram dos caminhões e danificaram outros carros. Até teve uma história de um sair uma barra de ferro, pegar na cabeça de uma pessoa. Sim. Teve umas histórias meio macabras assim. Existe. E as pessoas querem usar aquele dumpster seu e fazer, colocar o máximo que pode. Como que você lida com essa situação? Completando, só para poder completar a pergunta dele, eu estava vindo na 93 um dia, estava indo na 93 Norte. O cara estava com um caminhão de dumpster, não estava coberto. Cara, e estava saindo um poeirão de cima. Cara, e não tinha um state police. Não tinha um state police. Não tinha um state police para parar o cara. Temos que causar um acidente. Foi empresário, graças a Deus. Agora, para as pessoas do lado, é uma luta. Misericórdia. Então é só não, sei que você vai falar aí. Olha, isso aí essa questão da Não é a companhia do Bruno, viu, gente? Não, mas acontece. Eu vou falar, acontece. Inclusive, correria, né? Inclusive, é filtro zero. A gente fala, a gente combinou. Recentemente a gente teve um episódio. O cara tava atrás, voou um pedaço de 2x4 do caminhão, o cara tava gravando, tinha o dashcam. É uma barra de madeira. Uma barra de madeira. Quase todo mundo tem o dashcam ali, né? E acabou danificando o carro. A gente tem algum acidente. Justamente porque isso só acontece porque os caminhões têm a lona. Exato. Entendeu? Só que muitas das vezes, quem já passou perto de uma obra, viu o dumpster lá, tá lá a montanha. Aí você imagina a pessoa chegar lá, um motorista, ter que tirar aquilo, é pesado, cara. E outra coisa, muitas vezes o dumpster não tem nem espaço. Entendeu? Então, assim, entra mais a questão de conscientização do cliente, nesse quesito de manter, que ali já tem uma plaquinha lá com nível, né? Nível, né? O nível, o level que você pode colocar. Ali, né? Mas muitas das vezes a pessoa não olha para esse lado, não olha a questão da segurança, sabe? Uma pergunta, como empresário no ramo também de logística, quando você tem um motorista que ele causa um acidente, você faz uma investigação para ver se ele é culpado ou não, e se ele for culpado, qual é a sua penalidade? Sim, ó, engraçado que a gente só teve um acidente até hoje. Pequenos acidentes, não grandes. Pequenos acidentes a gente sempre tem, diariamente. São mais de 50 veículos por dia rodando aí. Então, no mínimo, 1 ou 2 por dia. É a média que a gente tem. Entendeu? O dia que não tem nenhum é o domingo, o dia que não sai nenhum caminhão. Entendeu? Mas, alguns anos atrás, a gente teve um caminhão que virou. Uau. Lá em Hollister. E engraçado que esse caminhão, nesse dia, estava com a câmera, dashcam ligada. Então, nós acompanhamos todo o processo. Entendeu? E pelo que a gente entendeu na investigação, o caminhão, quem já dirigiu um caminhão com dumpster, sabe o que eu tô falando? O caminhão, ele fica meio assim, gingando, entendeu? Assim, ele fica meio peso, assim, né? sem estabilidade. Principalmente se ele tiver um pouquinho mais fora do peso. E quando você vai virar, você sente, parece que o caminhão vai virar, entendeu? Então, assim, pelo que eu percebi, ele demorou muito para começar a fazer a curva. E quando ele começou a fazer a curva, ele não conseguiu voltar. O dumpster puxou, foi quando o caminhão virou. Virou no meio da estrada. Entendeu? Assim, envolveu cidade, envolveu seguradora, envolveu uma bagunça. Teve que limpar, teve uma mega operação lá. O Felipe, meu sócio, inclusive, teve à frente dessa operação lá para ajudar na limpeza. O Felipe Leigner falou: sucesso, Brunão, um abraço. Meu gerente, dá um abraço pra ele aí. Bruno, você pode jogar qualquer coisa no dumpster? Geladeira, fogão, televisão. Pneu, pode? Pode, mas tem um custo. Existe um custo separado para cada produto. Mas se eu esconder ele no meio lá, você não vai ver. Mas quem determina isso não é nós, não é o driver. É na hora que joga o lixo lá, que eles pegam com a máquina, ali eles meio que abrem aquele lixo e vê o que tem. Pneu, se não me engano, em torno de 7, 10 dólares por pneu, depende do local. Geladeira, em torno de 25 dólares. Televisão, ar-condicionado, fogão, essas coisas. Colchão também, em torno de, acho que, se não me engano, 10, 15 dólares por colchão. Não pode ser um hábito normal, né? O lixo de construção. Mas é raramente. A pessoa ficar colocando ali lixo doméstico ou até mesmo... Muitas das vezes, sabe o que acontece? O lixo tá na obra, o dumpster tá na obra, vizinhos jogam. Às vezes, muitas vezes não é nem o cliente. Já aconteceu várias vezes com a gente. Muitas vezes. Saber quem jogou. Muitas vezes aqui em Boston, com os locais, eles estão tampando os dumpsters. É o que pede. Só se o dumpster estiver na rua, tem que ser coberto. Todos os dias. Galera, meu produtor já tá começando a puxar minha orelha ali.
Você vê, tá aqui, somos 3 empresários aqui no ramo da construção civil, né? Empresários de sucesso. Estamos aqui também tirando várias dúvidas que era até para mim mesmo. Mas o nosso programa está chegando ao fim. Vocês... quem perguntou, perguntou. Quem não perguntou, o Bruno vai ter que ligar pro Léo Masgreen e fazer a pergunta direto lá, né? A gente vai trazer, ele volta, a gente vai trazer o Bruno de volta. Não, pode, poder... quando quiser, pode. A gente tem muitas perguntas que queriam fazer, mas infelizmente o nosso tempo, né, como o Romeu falou, esgotou. É um prazer, cara. Obrigado pelo convite. Eu quero que você, em 10 segundos, tem muita gente chegando, Bruno. Tem muita gente chegando do Brasil. Tem muita gente que não tem um norte da vida, sabe? Sim. Tem muita gente que tá aqui, cara, tem muito potencial e não consegue sair do zero. Tem muitos empresários, Bruno, que lutam, cara, e não tem nem sequer sucesso nenhum. Certo. E você é um exemplo de superação, uma pessoa que não preciso fazer propaganda nenhuma, que as suas empresas propagam você mesmo. Uhum. Que a gente sabe, quando uma pessoa cresce profissionalmente, é porque existe um dono que sonhou por tudo aquilo. Isso. Eu queria que em 10 segundos, cara, você falasse alguma coisa, olhando naquela câmera ali, para aquelas pessoas que estão na live e aquelas pessoas que vão assistir nós pelo YouTube. 10 segundos vai ser pouco. 10 segundos vai ser pouco. Vou pedir licença para vocês aí. Eu costumo falar o seguinte, eu ouvi uma história bacana esse dia, e nada do meu sucesso não seria capaz se não fosse primeiramente Deus. Eu sou grato a Deus, minha família, minha esposa, meus filhos, e eu dedico esse sucesso a todos os funcionários, todos os colaboradores que passou pela Masgreen, ou que estão agora, porque sozinho eu não seria ninguém. Então é muito importante que você esteja perto de pessoas boas, pessoas que vão te ajudar a te levar. Não só quem trabalha com você, seguradora, advogado, todas as áreas. Isso foi muito importante para o meu crescimento. E eu vou terminar com algo que eu vi outro dia. Entendeu? Se você anda com 5 beberrão, pelo menos experimentar, você vai experimentar. Se você andar com 5 cara briguento, pelo menos bravo você vai sair. Mas se você andar com 5 sábios, pelo menos inteligente você vai sair de lá. Então, procure pessoas sábias, pessoas que vão te levar a um nível maior de conhecimento e de aprendizado. Maravilhoso. Diga com quem tu andas. Que eu direi quem tu és. É isso aí. Gente, o programa está chegando ao fim. Obrigado. É mais um Level Podcast em parceria com o jornal Brazilian Times. Estamos aqui. Agradecemos a sua presença e obrigado. Obrigado a você, gente, por estar acompanhando a gente aí nesse Level Podcast Network. E esperamos vocês para o próximo, né, Valmir? Exatamente, vai ter uma grande surpresa para o próximo. Obrigado. Obrigado.